Bem, então vamos continuar com a nossa aula sobre a respiração celular. Então, paramos, né, na primeira etapa, que era a glicólise, onde nós vimos a fase preparatória. O que é essa fase preparatória? Quando aquela molécula de glicose, ela liberava, né, ela usava a energia para ser quebrada, e ela então também uniu-se, recebeu um fosfato inorgânico, passou a ser chamada de glicose 6-fosfatos. Porém, esta molécula de glicose 6-fosfatos, a gente pode perceber que ela vai, mais uma vez, através de reações químicas, liberar energia e, portanto, essa frutose 6-fosfatos que liberou a energia e que, ao mesmo tempo, recebeu mais um fosfato inorgânico, ficou sendo denominada de frutose 1,6-difosfato. Lembrando que 1,6-difosfato, um fosfato se ligou no carbono 1 e o outro fosfato se ligou no carbono 6, tá certo, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta foi a fase preparatória. O que acontece com esta molécula de frutose 1,6-difosfato? Ela se quebra, fica 3 carbonos aqui ligado a um fosfato, outros 3 carbonos aqui ligado a um outro fosfato. Então forma-se 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos. Percebemos que esta molécula sofre novamente a liberação de hidrogênios através da enzima desidrogenase e ela recebe mais um fosfato inorgânico, ela é fosforilada. E ela passa a ser chamada de 1,3-difosfoglicerato. Esta molécula de difosfoglicerato, ela vai liberar energia. Olha só, o fosfato vai se ligar ao ADP e vai formar molécula de ATP. Se ela liberou um fosfato para a formação do ATP, então essa molécula agora fica só com um fosfato, sendo chamada de 3-fosfoglicerato. Mas o que a gente observa com esta molécula de 3-fosfoglicerato? O fosfato dela vai se ligar agora ao carbono 2. O fosfato que estava no carbono 3 se liga-se ao carbono 2 dela. E ela é chamada de fosfoenol piruvato. E essa molécula de fosfoenol piruvato, novamente, libera esse fosfato que estava no carbono 2 para formar um ATP. E agora, sem esses fosfatos, nós temos dentro da célula 2 moléculas de ácido pirúvicos. O que é que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos? Agora, então, começamos o nosso ciclo de Krebs, moçada. Esse ácido pirúvico, olha só, né? Olha que a molécula de glicose se quebrou em 2 ácidos pirúvicos. Cada ácido pirúvico ele vai agora entrar aqui na nossa mitocôndria, aqui nessa matriz mitocondrial. Terminamos a fase de glicólise, iniciamos o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial. Então, é sobre esse ciclo aqui de Krebs que estaremos tratando. Cada piruvato, vocês se lembram, ele tem 3 átomos de carbonos. O que a gente vai perceber? Que esta molécula, que era cada piruvato, ele vai perder um carbono. Se ele perde um carbono, ele vai se transformar num aldeído. Mas o aldeído, que só tem 2 carbonos, é uma molécula pouco reativa. Então, ela vai se juntar a uma enzima, a coenzima A, para ativar o aldeído. E ele passa, então, a ser chamado de acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A, como vocês podem estar observando, não vou me aprofundar aqui nesse ciclo, só quero que vocês entendam por que é o ciclo de Krebs. Esta molécula de acetilcoenzima A, que só tem 2 carbonos, ela vai reagir com o ácido oxalacético que já existe dentro da mitocôndria e que, por sua vez, tem 4 átomos de carbono. Então, moçada, se o ácido oxalacético ou oxalacetato tem 4 carbonos e o acetilcoenzima A tem 2 carbonos, se eles vão reagir
4 carbonos mais 2 carbonos vão dar quanto? 6 carbonos. Esta molécula com 6 carbonos é chamada de citrato ou ácido cítrico. Lembrando que ela tem 6 carbonos. E daqui desse ácido cítrico, então, nós vamos agora estudar de forma um pouquinho mais detalhada. Eu só quero que vocês entendam que ela foi sofrendo aqui reações. E o que aconteceu? Essa molécula volta a ser quem? O ácido oxalacético. Então, lembrando, o ácido oxalacético tinha 4 carbonos, reagiu com o acetil que tinha 2 carbonos, formou uma molécula com 6 carbonos. Quem é esta molécula com 6 carbonos? É o ácido cítrico ou citrato. O que é que vai acontecer com esse citrato? Sucessivas reações químicas, até que ele volte a ser quem? O ácido oxalacético. Então, este é o nosso ciclo de Krebs, que a gente vai estar entendendo melhor, um pouquinho mais aprofundado, tá bem? Bom, então, voltando aqui, olha, a molécula de ácido pirúvico, ela libera um carbono. E aí ela fica com 2 carbonos, que é chamado de aldeído. O aldeído é uma molécula pouco reativa, reage com a coenzima A. E essa coenzima é uma ativadora, então passa a ser a molécula de aldeído, o acetil-CoA. Mantém seu número de carbonos, mantém com 2 carbonos. Mas esse acetil-coenzima A agora, o que ele faz? Ele entra lá na matriz mitocondrial e ele reage com o ácido oxalacetato ou ácido oxalacético. 4 carbonos com 2 carbonos dão 6 carbonos, que é o ácido cítrico ou citrato. Esta molécula de ácido cítrico agora, gente, ela vai passar por uma série de reações. Vamos tentar acompanhar. Esta molécula de ácido cítrico ou citrato, ela libera a molécula de água, olha, desidratou. E aí então ela é chamada de cis-aconitato. Esta molécula de cis-aconitato, ela continua com 6 carbonos, mas ela sofre uma hidratação. Percebe que entra água na molécula aqui na reação e ela passa então agora hidratada a ser chamada de isocitrato. Esta molécula de isocitrato, que continua ainda com 6 carbonos, ela vai liberar uma molécula de gás carbônico. Se ela tinha 6, perdeu um carbono para o gás carbônico, ela ficou com quantos carbonos? Com 5 carbonos apenas. Mas também nessa reação, a enzima desidrogenase, aquela que faz liberar o hidrogênio, olha só, ela vai liberar hidrogênios. Então, a molécula de nicotinamida adenina dinucleotídeo vai passar para NADH, porque ela recebeu o hidrogênio. Então, esse isocitrato liberou o hidrogênio, formou um NAD aqui e liberou o carbono, que formou um gás carbônico. Está saindo gás carbônico. Só que essa molécula de isocitrato, que tinha 6 carbonos, passou para 5. E essa molécula com 5 carbonos é o alfa-cetoglutarato. Esta molécula de alfa-cetoglutarato novamente sofre a desidrogenação através da enzima desidrogenase. Então, libera hidrogênios, mas também libera carbonos, que sai sob forma de gás carbônico. E sendo assim, esta molécula que tinha 5 carbonos perdeu um carbono aqui, olha, ela passou a ficar com 4. Muito bem. Esta molécula, portanto, ela vai ser novamente ativada pela CoA. Então, esta molécula de alfa-cetoglutarato passa a ser ativada pela coenzima A e ela passa a ser chamada de succinil-CoA. Mas esta molécula de succinil-CoA, ela continua com 4 carbonos, certo? O que acontece aqui? A molécula de GDP, que também é uma molécula energética, ela recebe um fosfato inorgânico.
Este fosfato, ó, se liga a dois outros que ela já tinha, que é o GDP, difosfato. E ela passa a ser uma molécula de GTP, com 3 fosfato. Quando forma essa molécula de GTP, o succinil-CoA passa a ser o succinato. Continua com 4 carbonos na molécula. Porém, ela sofre agora mais uma desidrogenação e ao invés de formar molécula de NAD, forma molécula de FAD. A molécula de FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Assim como o NAD transporta os elétrons, transporta hidrogênios, o FAD também vai transportar esses hidrogênios, é um aceptor de hidrogênio. E quando o succinato sofre a desidrogenação, ele passa a ser o ácido fumarato, com 4 carbonos ainda. Esse ácido fumarato sofre uma hidratação e vai ser chamado de malato, com 4 carbonos. Mas esse malato hidratado, ele libera hidrogênios e forma novamente mais uma molécula de NADH2, de NAD passa para NADH2, e esse malato, então, agora terá 4 carbonos e que, por ter sofrido essa desidrogenação, volta a ser o ácido oxalacetato, ou seja, o ácido oxalacético. Gente, esse ácido oxalacético, ele fica aqui dentro da matriz mitocondrial. Quem descobriu isso? Krebs. Só que ele percebeu que esse ácido oxalacético reagia com o acetilcoenzima A, que foi resultante da liberação de um carbono do ácido pirúvico, de cada ácido pirúvico, né? Porque foram formados 2. Então, os 2 ácidos pirúvicos sendo ativados depois, quando passaram a forma de aldeído, que foram ativados e passaram a ser o acetil, esta é a molécula que reage sempre com ácido oxalacetato, que já está lá dentro da mitocôndria. Mas vocês estão lembrados que esse ácido oxalacético, ele reage com acetil, se transforma numa molécula com 6 carbonos, que é o ácido cítrico ou citrato, e esse citrato sofre a desidratação, passa a ser o cis-aconitato, que sofre uma hidratação, passa a ser o isocitrato, que sofre a desidrogenação e a descarboxilização, passa a ser o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato com 5 carbonos, ele sofre desidrogenação e descarboxilização, passa a ser ativado pela coenzima A, transformando em succinil-CoA. Esse succinil-CoA agora vai formar aí, vai receber o fosfato inorgânico, vai ficar uma molécula que vai formar o GTP, que é uma molécula com mais fosfato, e esse succinil formou o succinato. O succinato liberou mais hidrogênios, formou o FAD, ele passa a ser o fumarato. O fumarato, ele é hidratado, passa a ser o malato, mas o malato sofreu a desidrogenação, passou a ser novamente o ácido oxalacetato. Se ele reage de novo com acetil, reinicia esse ciclo. Espero que tenha ficado claro que esse ácido oxalacetato, ele começa o ciclo de Krebs quando ele reage com acetilcoenzima A. Portanto, ele deu origem a esse citrato. Mas, gente, nesse ciclo de Krebs, nós temos que observar que sofreu desidratação, sofreu hidratação, liberou hidrogênio, sofreu desidrogenação, liberou gás carbônico, ocorreu a descarboxilização. E estas moléculas de NAD, lembrando lá nos nossos primeiros vídeos, eu disse que cada NAD ele forma 3 ATPs, mas a molécula de FAD forma apenas 2 ATPs, tá? 2 ATPs. Então eu tenho aqui, olha, um NAD,
2 NADs e 3 NADs, certo? Cada NAD forma 3 ATPs, então eu tenho 3, 6 e aqui 9 ATPs a partir dos NADs. Mas o FAD forma 2, então se eu tenho aqui a partir do NAD 3 ATPs, 6 ATPs, 9 ATPs, do FAD 9 forma 2, então eu tenho 11 ATPs. Mas essa molécula de ATP são 13 ATPs. Mas acontece que quando o ácido pirúvico passa a ser o aldeído, ele também libera hidrogênios e forma mais uma molécula de NAD. Então, totalizando, aí nós temos 15 ATPs. 15 ATPs que são originados no ciclo de Krebs a partir de cada ácido pirúvico. São 15 ATPs formados a partir do ácido pirúvico, ou seja, cada ácido pirúvico vai liberar 15 ATPs. Nós temos 2 ácidos pirúvicos, logo nós temos um total de 30 ATPs. Mais 8 ATPs que foram liberados na glicólise, um total, portanto, de 38 ATPs. Posso também utilizar esse esqueminha aqui para estar falando ainda do nosso ciclo de Krebs. É o mesmo, tá, gente? Só estou usando várias imagens para tentar ficar claro. Olha, aqui nós tínhamos o ácido, né, que era o pirúvico, ele sofreu a descarboxilização, ele vai ficar só com 2 carbonos, que é o aldeído reage com a coenzima A e ele vai formar o acetil coenzima A, que reage com o ácido oxalacetato, que tinha 4 carbonos mais 2 carbonos, forma uma molécula com 6 carbonos, que é o citrato ou o ácido cítrico. Então aqui estão os 6 carbonos, como vocês podem observar. Esse ácido cítrico sofre a ação de enzimas, né? E ele sofre, no caso, por exemplo, aquela perda de água, forma e depois uma reidratação, vai ser chamado de isocitrato. Esse isocitrato sofre a desidrogenação, a descarboxilização, fica com 5 carbonos, que é o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato novamente sofre desidrogenação, descarboxilização, podem observar que está saindo gás carbônico aqui, passa a ser o succinil-CoA. Esse succinil-CoA, ele é ativado pela CoA, passa a ser o succinil-CoA, aqui, tá certo? Mas aqui vai formar a molécula de GTP e, inclusive, quando ele passa a succinato, ele libera hidrogênios, formando a molécula de FAD, que vale por 2 hidrogênios, vale por 2 ATPs, desculpe, e essa molécula de succinate, assim que ela sofre essa desidrogenação, passa a ser chamado de fumarato ou fumarate. Esse fumarate aqui, olha, ele agora vai, hidratado, ele vai formar no malato ou malate, e esse malate, ao sofrer desidrogenação, volta a ser o ácido oxalacetato. Bem, usei aqui várias imagens para facilitar a compreensão, espero que tenha sido útil. Até já para nós tratarmos da cadeia oxidativa. Mas, lembrando então que no ciclo de Krebs nós temos um total de 30 ATPs, sendo 15 ATPs a partir de cada ácido pirúvico.